Fala galera, professor Júnior aqui. Vamos para a resolução das questões de Sebrasp, né? Sempre eu vou trazer uma questão que eu acho interessante para que a gente possa responder. O modelo OSI é composto por 7 camadas e os protocolos TCP e IP fazem parte, respectivamente, das camadas de rede e de transporte. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber aqui é o que é esse modelo OSI, né? Então, só para a gente relembrar. O modelo OSI é um modelo teórico, pedagógico, que a gente estuda para entender a hierarquia entre as camadas. E nós temos 7 camadas. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, para a gente relembrar, né? Então aqui nós temos a camada física, onde você vai encontrar o hub, por exemplo, cabos. Camada de enlace, onde você vai estudar o suíte L2, por exemplo. Camada de rede, onde nós temos o nosso protocolo IP. A camada de transporte, aqui onde nós temos dois protocolos muito importantes, que eu vou explicar para vocês a diferença agora. Esses dois aqui, que caem muito questões de Sebrasp. Camada de sessão, camada de apresentação e a camada de aplicação. Pronto, então esse aqui é o modelo OSI, né? Às vezes pode ser que isso aqui aconteça você pegar questões com a arquitetura TCP/IP, que é normalmente a hierarquia que a gente usa hoje, né? Aí nós temos a de 4 camadas, que é a camada de rede, a camada de internet, a de transporte e a aplicação. Lembrando que a aplicação aqui, ela agrega os serviços de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI, né? Pode acontecer também de você pegar uma arquitetura TCP/IP, que a boca vai falar com 5 camadas, né? Você vai ter lá a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte e a camada de aplicação. Fechou? Então pode ser esse desenho, esse cenário aí. Então, o que é que a gente sabe? Que o modelo OSI é um modelo distribuído em 7 camadas. Fechou? É um modelo teórico, um modelo pedagógico que a gente estuda para entender a hierarquia entre as camadas. Mas o modelo utilizado mesmo, lógico, que a gente chama é a arquitetura TCP/IP. Tá? Então aqui não é um protocolo só, é um conjunto de protocolos que formam a arquitetura que a gente chama de arquitetura TCP/IP. Não obstante, TCP é um dos principais protocolos junto com o IP. Então é como se você pegasse uma caixa, colocasse dentro dessa caixa todos os protocolos, equipamentos e tudo e desse o nome a ela. Arquitetura TCP/IP. Então quando você estuda a arquitetura TCP/IP, você está estudando um conjunto de fatores aí do mundo das redes de computadores, né? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa saber, veja, nós temos um protocolo chamado TCP e nós temos um protocolo chamado UDP. Esses dois protocolos estão na camada de transporte, certo? Lembre disso, camada de transporte. Algumas características que nos ajudam a saber se a banda está falando se é TCP ou UDP é o seguinte. O protocolo TCP ele é um protocolo orientado à conexão. E o que significa? Que significa que ele vai, primeiro, avisar que vai retransmitir ou enviar alguma coisa, ele vai fazer correções, né, de eventuais problemas. Então, ele é um protocolo massa para isso. Ele é orientado à conexão. Por isso que a gente diz que ele tem um three-way handshake. Ô, professor, esse nome aí, né? Você consegue. Three-way handshake ou aperto de mãos em 3 vias, né? Que aí eu detalhe mais isso no nosso curso. Mas basicamente ele faz esse processo aqui, ó. Para verificar se a informação chegou certinha, né? Além disso, ele é um protocolo que a gente fala que ele é confiável, né? Por conta disso, que ele faz esse controle. Ele possui uma técnica chamada de Slice Window, ou janela deslizante, para o controle de fluxo. Então ele faz aqui o controle de fluxo e erros, né? Ele atua em full duplex. Lembra do full duplex? Full duplex é uma transmissão em ambos os sentidos, né? Simultâneo, de maneira simultânea. Então ele faz tudo isso. Já o DP, vou colocar aqui. O DP, as palavras que vão ser palavras-chave lá, né? Ele é não orientado à conexão.
Ele não faz essas verificações. Então ele é recomendável basicamente para serviços de streaming, onde a velocidade é mais importante, né? DNS também, VoIP também, serviços de VoIP, né? Então ele é não confiável. Pode até aparecer isso, não confiável. Não confiável. Beleza? Então são palavras-chave que vão surgindo nas questões que nos ajudam a distinguir, né? Um protocolo do outro. Beleza, professor, entendi isso. O que mais a gente pode explorar nessa questão aí? Uma outra coisa que eu acho importantíssimo você verificar, né, nessa questão, assim, não estou usando essas questões para ensinar bastante coisas a vocês, né? É a questão do IP. A gente entende que o IP é uma identificação numérica que os computadores precisam para se comunicar na rede. Então ele tem que ter esse número, certo? E aí você não confunda IP, que é uma identificação lógica, né, com o número MAC. O número MAC é tipo um chassi ali que tem na placa de rede do computador. Beleza? Tem 48 bits e é hexadecimal. Então não confunda com isso. Então o número IP é uma identificação numérica, certo? O que você precisa saber, além disso, que o protocolo IP ele é um protocolo de melhor esforço, né, na questão do roteamento, do endereçamento lógico dos IPs, e que ele se divide em duas versões. A gente tem a versão IPv4 e tem a versão IPv6. Isso é importante. Esse é o tipo de questão que se cair, vai jogar a pessoa na classificação para cima ou para baixo, né, se errar. Então, o IPv4 ele é de 32 bits, ele é decimal. Quando eu falo decimal, é quando você tem assim um número, ó, só composto por número, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de número IP, V4, né? Separado por ponto. Pronto. E ele também, aí seria uma questão bem mais avançada, né? Ele utiliza para receber, por exemplo, os dispositivos utilizam para receber uma numeração, né, um número IP, usa o protocolo DHCP, que é um protocolo que encaminha os IPs automáticos para os dispositivos, né? Então aqui vai surgir também um conceito chamado máscara de rede, ou subrede, dependendo da questão, né? Você tem, por exemplo, aquela máscara de rede, não sei se vocês lembram, que a gente chama máscara de rede classe C. Então, tudo isso são coisas que a gente estuda que vai aumentar o nosso arsenal em uma prova de concurso, né? Não quer dizer que vai cair, mas é aquela coisa, melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, basicamente, do IP é isso que você tem que saber. E saber também que ele está aqui, ó, na camada de rede, certo? Aí nós temos a outra versão. Deixa eu colocar aqui embaixo, né? Para ficar melhor para vocês verificarem. Que é a versão IPv6. A versão IPv6 ela veio com a ideia, né, de substituir o IPv4 gradativamente e para evitar que computadores não consigam acessar a internet por não ter mais número. Então, o IPv6 ele tem 128 bits, ele é hexadecimal, ou seja, ele possui letra e número, por isso que ele é tão grande, né, tão difícil de não ter números suficientes. Ele é separado por dois pontos, tá? Ele não necessariamente precisa do DHCP, ele usa esse serviço aqui eu chamo de Slack, né? Ou pode utilizar também o DHCP, só que o V6 via ICMP V6. Então, são questões também mais robustas, né? Mas que podem eventualmente cair na sua prova. Certo? Além disso, não sei se vocês lembram, mas a gente estuda um conceito chamado broadcast, né? Na parte de computadores, que é encaminhar para todo mundo. Só que aqui no IPv6 ele vai ter três tipos, basicamente. Aí a gente vai chamar de unicast, ncast, é aqui a diferença, e multicast. Tá? Então aqui ele não vai usar o broadcast, né? Isso aqui eu tenho cuidado com isso, né? Que a gente detalha também lá no curso. Beleza? Então esses itens são muito importantes para a sua prova, certo? Para a gente finalizar, o professor ainda tem mais. Calma. Sempre importante a gente estudar, viu? Nunca é demais. Aqui, ó, a banca, quando ela quer explorar as camadas mesmo, ela pode falar algumas palavrinhas chaves aí e às vezes confundir. Isso é muito comum.
Ela falar lá no meio da questão, ela diz assim, a palavra segmentos. Aí você vê segmentos, na camada 2. Aí você, e agora? Né? Quando ela fala segmentos, ela está se referindo à camada 4, certo? Camada de transporte. Quando ela falar em pacotes, datagramas, ela vai estar falando da camada 3. Quando ela falar em quadros ou frames, ela vai estar se referindo à camada 2. E a última, quando ela fala de bits, ela está se referindo a essa camada aqui. Fechou? Aí lembre também que nessas camadas aqui, como a transporte, a gente estuda o roteador ou o switch L3, né? Muito usado para VLANs. Aliás, perdão. Aqui não. Aqui, camada 3. Falei uma coisa e escrevi outra. Aqui você tem roteadores, switch L3, né? E aqui a camada de enlace você tem switch normal, né? Que a gente pode chamar também de L2. E aqui nós temos o hub. É aquele que encaminha para todo mundo em broadcast. Isso daí para topologia estrela é muito importante, essa distinção, né, do switch do hub. Fechou? Então, no nosso caso aqui, como a questão diz, ó, e os protocolos TCP e IP, respectivamente, está dizendo que o TCP é utilizado lá na camada de rede. Ó. Você viu que não. O TCP é na camada de transporte. O IP é que é na camada de rede. Beleza? É isso. Então, questão errada. Ah, outra coisa. Acho que eu coloquei aqui um exemplo, né, para a gente ganhar tempo. Ó. O IPv6 ele pode ter a sequência de zeros suprimidas, né, por 2 pontos. Então, os zeros à esquerda eles podem ser suprimidos e quando você tiver uma sequência assim de zeros, você pode substituir uma vez por 2 pontos. Fechou? É isso. Forte abraço, fiquem com Deus, obrigado por acompanhar e até a próxima questão, né, que vai ser mais ou menos assim.